Lucas, capítulo 1, do verso 31 ao verso 35. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos assentar. Eu não quero errar outra vez, minha vida começou lá na cruz. Essa é uma verdade. Queridos, hoje nós assim estamos no 5º sermão da série Jesus Cristo, o Redentor. Nós estamos já conversando isso com a igreja já há algum tempo, e quando nós olhamos para esse ponto, e hoje nós estamos falando dentro do contexto de Jesus Cristo ser o nosso Redentor, nós hoje estaremos apontando, estaremos identificando um assunto muito interessante dentro da cristologia, que é justamente a natureza divina e a natureza humana do Redentor. Se ele tem essas duas naturezas, se ele não tem essas duas naturezas, nós estaremos trabalhando isso hoje com os irmãos. Esse é o nosso propósito, entendermos isso, compreendermos isso. E quando nós paramos para trabalhar esse sermão, me veio à mente algumas questões que talvez você esteja fazendo, que talvez aqueles que estão nos ouvindo pela internet estejam fazendo, que talvez você possa até mesmo depois fazer essa pergunta, que é: por que nós devemos refletir sobre as duas naturezas do Redentor? Teria o Redentor duas naturezas? E se tem, que naturezas são essas? E por fim, aquela maneira prática, né? O que é que o fato dele ter duas naturezas tem a ver com a minha vida? Nós vamos estar trabalhando essas perguntas na noite de hoje, onde assim eu tenho o real objetivo, o real desejo em dar continuidade a essa série, onde semana passada nós estivemos trabalhando em cima do texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós assim concluímos que a verdade, ela não é um escrito em um papel, mas a verdade chama-se Jesus Cristo, o Redentor. E hoje, queridos, estaremos entendendo Jesus a partir de uma análise do introito do Evangelho de Lucas, a introdução do Evangelho de Lucas. E é por isso que nós lemos o capítulo, no capítulo 1, os versos citados, onde esse texto e esse momento é justamente um dos textos que tratam com grande clareza e identificam com muita propriedade as duas naturezas de Jesus Cristo, onde trata e diz que Jesus ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana. Jesus ele era homem, mas ele também era Deus. Jesus ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Jesus ele não era 50% homem e 50% Deus. Esse é um erro muito grande que podemos afirmar. Jesus ele era 100% homem, totalmente homem. Ele era um homem que tinha todas as limitações que eu e você temos. Era um homem que estava sujeito a tudo aquilo que eu e você passamos, sofremos e vivemos.
de igual maneira, ele também era Deus. E totalmente Deus, e plenamente Deus. A sua natureza divina dava a ele essa condição de ser totalmente Deus. Ou seja, Jesus, uma única pessoa, mas com duas naturezas. Conforme abordamos semana passada. Um homem com duas naturezas. Natureza humana, natureza divina. E quando olhamos para isso, nós vamos ver que Deus, ele é o contrário disso. Deus, ele é uma pessoa, ou melhor, Deus são três pessoas com uma única natureza. É o contrário de Jesus. Se Jesus, ele era uma pessoa com duas naturezas, Deus, ele é três pessoas com uma natureza. Onde nós temos a pessoa do Pai, que é aquele que é o líder, que é o idealizador, aquele que programa. Muito obrigado, meu irmão. Aquele que programa, aquele que estabelece, aquele que faz todo o plano. Nós temos a pessoa do Filho, que é aquele que executa as decisões do Pai. E assim também temos a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que transmite, é aquele que comunica o conselho do Eterno para todos nós. Se eu e você conseguimos entender a ação da graça, se eu e você conseguimos entender a Deus, olhando para as Escrituras e dela, tirando ensino para as nossas vidas e compreendendo a Deus, essa compreensão nos é dada não pelo nosso intelecto, mas ela nos é dada pela comunicação da pessoa do Espírito Santo de Deus. Três pessoas com uma única natureza, que é a natureza divina. E ao abordar essas duas naturezas, queridos, e nós iremos trabalhar isso hoje, é interessante e eu gostaria de fazer uma citação do Dr. Heber Campos. Dr. Heber Campos, ele vai dizer exatamente o seguinte, que Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é. Jesus é a expressão exata, e quando se diz exata, não tem nada sobrando, nada mais e nada menos, é exato daquilo que Deus é, na sua divindade. Olha que interessante, Jesus é a expressão exata daquilo que Deus é na sua divindade. Assim também, Jesus, ele é a expressão exata de quem nós, eu e você, seremos, segundo a sua humanidade. Grandioso isso. Se a pessoa, a natureza de Cristo, a natureza divina, ela aponta para aquilo que Deus é na sua divindade, a natureza humana de Jesus, ela aponta para aquilo que eu e você seremos na eternidade. Aquilo que eu e você seremos quando os nossos corpos forem resgatados na volta de Cristo e assim formos glorificados. Jesus, ele aponta para isso, ele declara isso. E é importante entendermos isso, porque quando Jesus ele ressuscita, ele não ressuscita com um corpo que é cópia daquilo que ele foi. Jesus ele não ressuscita onde o corpo que tem ali é um acúmulo de energia ou algo parecido. Jesus ele ressuscita em corpo e carne. Toque, veja os cravos nas minhas mãos, toque na minha ferida. Veja o quem eu sou. E não somente o toque, mas Jesus após a ressurreição, ele ainda para com os seus discípulos para comer. E só come aquele que tem fome. E não, eu nunca vi espírito sentar para comer. Eu sempre vi
corpo físico sentar para comer, porque quem tem necessidade de alimento é o físico e não o espírito. Ele é o reflexo daquilo que a humanidade será. A humanidade que foi alcançada pela graça de Cristo. Jesus, queridos, ele não possuía, e isso é interessante abordar, essa natureza humana na eternidade. Quando nós vamos ver o texto, nós vamos ver que antes de tudo iniciar, antes de tudo começar, ele já existia, ele já era, ele já estava. No ato da criação, Cristo já estava lá, o Filho já estava. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós vamos ver em todos os momentos um verbo sendo dito a todo instante: haja, haja, haja. E quando nós vemos o verbo haja, é possível visualizar ali o verbo vivo, Cristo Jesus, atuando no ato da criação. Haja, porque ele estava. Mas só que ali ele estava na sua natureza divina. Natureza essa que ele sempre teve, sempre possui. A natureza humana de Cristo, queridos, ela vai ser gerada, ela vai ser produzida, ela vai ser concebida no ato em que ele, o corpo físico de Jesus, está sendo gerado no ventre de Maria. E aqui, abrindo um parênteses, eu queria dizer que isso é muito importante, porque a natureza de Jesus, ela não foi dada no ato do seu nascimento. A natureza humana de Cristo Jesus, ela não inicia-se no ato do nascimento, mas a natureza humana de Cristo Jesus, ela tem o seu início no início dessa gravidez, no ventre de Maria. E eu abri esse parênteses para dizer o seguinte: a vida, ela não é concebida no nascimento. Ela não é concebida 15 dias após o nascimento. Ela não é concebida no 4º mês de geração. A vida, ela é concebida no ato da junção dos 2 gametas, masculino e feminino. Ali inicia-se a vida. E é por isso que nós somos contra o aborto. Assunto esse que está em voga no momento. Fechando parênteses, voltando para o texto, voltando para a mensagem. É importante, queridos, nós entendermos essa questão da natureza humana e natureza divina de Cristo, pois esse é um ponto essencial. E o plano de Deus, ele só poderia ser feito se Jesus ele assumisse a forma humana. Se Jesus não tivesse uma natureza humana, não teria como o sacrifício dele ser perfeito. De igual maneira, não teria como o sacrifício de Cristo ser perfeito se ele só tivesse a natureza humana. Ele precisava da natureza divina, por 2 razões. A primeira é que se Jesus tivesse só a natureza humana, ele não teria condição de ressuscitar a si mesmo, conforme diz as Escrituras, porque o homem não tem domínio sobre a vida. Em contrapartida, se ele tivesse somente a natureza divina, ele não poderia ser imolado, ele não poderia ser levado para a cruz. A importância da natureza humana e da natureza divina para concretizar, para consumar o ato, plano da salvação. Essa é a importância para refletirmos sobre as 2 naturezas. E assim eu respondo à primeira pergunta que eu fiz lá no início. Por que devemos refletir sobre as 2 naturezas do Redentor? Devemos refletir, porque se Cristo não tivesse as 2 naturezas, não teria como ele dizer lá na cruz do Calvário: tudo está consumado. Essa é a importância. E aí, voltando para o texto, depois dessa breve introdução,
é onde eu gostaria de pensar com os irmãos em cima do verso 31. E o verso 31, ele é interessante porque ele traz para nós o ensino com uma tremenda profundidade, que o texto diz, Lucas 1, 31. Este conceberá e darás à luz um filho, porque achaste a quem chamarás pelo nome Jesus. E olha que coisa interessante. Jesus, ele, para ter essa natureza humana, ele precisava ter uma origem, e partir de uma origem de uma pessoa humana. Parece redundante falar isso, mas a ideia da redundância é para frisar, pois não existia outra possibilidade dessa natureza ser-lhe ofertada, ser-lhe dada, a não ser que ele viesse de uma pessoa humana. E é aí onde nasce essa natureza. Mas da parte de Deus, é de onde vem a natureza divina. Se do homem vem a natureza humana, a natureza divina vem da parte do próprio Deus, pois o ser pessoa passa a existir a partir da ação do Espírito Santo de Deus sobre o ventre de Maria, que é uma ação sobrenatural de Deus sobre a vida de Maria. E nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, que é a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida de Maria. Assim como a criação do homem é uma ação sobrenatural de Deus sobre a vida de um barro, de areia, que ele molda o homem com as suas mãos, e ao final de moldar o homem com as suas próprias mãos, ele lhe dá o fôlego de vida. Assim como foi sobrenatural a criação do homem, foi sobrenatural também a ação do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, para que Jesus fosse ali gerado, onde ali uma natureza humana é estabelecida e uma natureza divina também é estabelecida. E é interessante que quando nós caminhamos dentro desse texto, nós precisamos fazer alusão ao texto que Paulo fala em Romanos, capítulo 1. E é porque ali o apóstolo Paulo está ensinando para nós algo muito bom. Verso 3. Vamos ler todos juntos? Com respeito. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ok. Somente o verso 3 por enquanto. E essa expressão é interessante, que quando nós olhamos para o que Paulo está querendo dizer aqui, existe o termo carne no texto de Romanos. E essa expressão carne no texto de Romanos, quando nós vamos ver a tradução, tanto no português, quando nós vamos ver a tradução nos melhores textos que nós temos em português, nós sempre vamos ver a expressão carne. Quando nós vamos lá no espanhol, nós vamos ver o mesmo termo, carne. Mas quando nós vamos lá para o inglês, a tradução não é carne, a tradução é outra. Não, é disso que eu estou falando. A tradução no inglês é outra. E a tradução que o inglês dá para a expressão carne do original, que em grego fala-se sarca, é natureza humana. Essa é a tradução que o inglês dá para o termo sarca, que quer dizer carne no texto. E quando nós vemos isso sendo trabalhado, nós vamos ver que Jesus, ele era aquele que tinha plenamente uma natureza humana, uma natureza que veio do homem, e ele tinha isso de maneira plena. A história fala do Jesus homem, a história cita Jesus homem, a história cita o Jesus histórico. Flávio Joséfo fala com muita propriedade sobre a existência de Jesus. A história cita Jesus como realidade. Grandes historiadores falam e citam ele.
era um homem que tinha uma natureza física, tinha um físico. Mas é interessante, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Maria conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. O verso 32 diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E logo após, nós vamos ver um ponto e vírgula. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Se nós temos no verso 31 apontando para a natureza humana, logo entrando no verso 32, nós vemos o verso 32 trabalhando as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina na parte A do texto, onde o texto está dizendo que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, aquele que tem plenamente uma natureza divina. E esse mesmo Deus dará a ele, esse mesmo Deus que é Senhor, lhe dará o trono de Davi. Aí está apontando para a natureza humana, a natureza do homem. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele foi designado, queridos, e é interessante esse termo, ele foi designado Filho de Deus. Ele foi aquele que não se tornou porque alguém imaginou. Jesus, ele era o Filho de Deus. Não é porque alguém assim idealizou, alguém escreveu, porque grandes escritores escreveram. Jesus, ele era Deus, porque foi o próprio Deus que o designou ser seu filho. E filho, sendo Deus, com a mesma natureza do Pai e do Espírito. E é por isso que Paulo trata que ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele não usurpou o ser igual a Deus porque ele já era o próprio Deus, Jesus Cristo. E o texto continua, fala da natureza humana, fala da natureza divina. E ainda nós podemos ver uma avaliação grandiosa em dois textos do Novo Testamento. Uma é Lucas 2,6 e a outra é Mateus 1,21. Lucas 2,6 trata exatamente a pessoa humana de Cristo, onde vai ter a expressão dita: completaram-se-lhes os dias. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias. E assim trata a natureza humana de Jesus Cristo. Mas se nós temos em Lucas a natureza humana, Mateus 1,21 vai tratar de maneira direta e de maneira muito clara a natureza divina do Cristo Jesus, trabalhando assim também o seu ofício. E diz a expressão, no final: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o povo que é seu dos pecados deles. E esse texto é tremendo, porque esse texto está dizendo que Cristo é Salvador. O texto está dizendo que nele não havia pecado algum, porque o pecado era do seu povo e não dele. Ele era aquele que não tinha falha, erro. Ele era o Cordeiro perfeito, imaculado de Deus. E quando nós caminhamos dentro desse contexto, nós vamos ver que o verso 35 do texto de Lucas, que é o nosso texto base dessa noite, nós iremos encontrar abordagens relacionadas a esse assunto. E o verso 31 fala Filho do Altíssimo, filho de Davi. O 33 fala sobre reino eterno, reino de fim. O 34, as duas naturezas, elas só podem existir, pois foi um ato sobrenatural de Deus na vida de Maria. E é por isso que as duas naturezas
coexistem. E o verso 35, temos a conclusão do assunto no texto. Pois não tem como alguém ser gerado por outro ser e ser chamado ente santo. Não tem como. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Conforme o texto diz, responderam-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo, o Filho de Deus, aquele que está sendo gerado no seu ventre, que há de nascer, será chamado Filho de Deus, porque ele tem a natureza divina. E ao virmos, queridos, que Jesus tem duas naturezas, ao virmos isso, que Jesus Cristo, o Redentor, ele tem essas duas naturezas, nós precisamos também dizer que elas são inseparáveis. Elas são unidas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. As duas naturezas, elas irão caminhar juntas. Fazendo um explicativo. É que a natureza humana e a natureza divina não são duas naturezas que se misturam para formar uma terceira natureza. Não, não é isso. Elas estão juntas, caminhando juntas e por toda a eternidade. Quem é que está na glória hoje? Jesus Cristo. Com a sua natureza humana e com a sua natureza divina. Quando a igreja de Deus estiver diante de Deus e a igreja de Deus ouvir da boca do Cordeiro de Deus: vinde benditos de meu Pai, ali nós iremos ver Jesus Cristo com a natureza humana e com a natureza divina. Porque o sacrifício foi perfeito. E quando nós chegamos a essa conclusão, precisamos dar uma passadinha em Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Natureza divina, natureza humana, e assim cumpre toda a lei que Deus estabeleceu, cumpre todo o propósito de Deus que Deus estabeleceu. E assim nós conseguimos concluir a pergunta, as outras perguntas. Teria o Redentor duas naturezas? Sim. Que naturezas são essas? Divina e humana. Mas aí nós temos a terceira pergunta, que é aquela questão prática. Pois é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, ele usa de teologia com a igreja. Na igreja de Filipenses, o apóstolo Paulo usa teologia. Na igreja de Roma, o apóstolo Paulo usa de teologia. E uma teologia pesada, afirmando que a justificação ela se dá pela fé, e pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Lá em Filipos, o apóstolo Paulo, ele trabalha uma teologia para poder tratar um problema da igreja. A teologia, ela precisa ser aplicada à igreja, para que por meio dela venhamos a ter aplicações práticas em nossa vida. E se nós estamos hoje falando sobre as duas naturezas de Cristo, isso é um assunto teológico. E se é um assunto teológico, em primeira mão, talvez isso venha à nossa mente. Isso é um assunto para os teólogos, nós não precisamos saber disso. Nós não precisamos ter conhecimento disso. E é aí onde está o grande engano da igreja, porque nós precisamos saber sim, saber a quem adoramos.
O que é Jesus? Quem é Jesus? Precisamos conhecer Jesus. E nós só vamos conhecer Jesus por meio do estudo das Escrituras Sagradas, por meio daquilo que ela nos revela, porque a revelação de Deus para eu e você, ela está nas Escrituras. Ela não está em um falando com o outro, em um dizendo para o outro, em um sonho, em uma música, A revelação de Deus não está aí. A revelação que Deus dá para nós, ela está nas Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas, elas dizem para nós que Jesus, o Filho de Deus, era aquele que tinha natureza divina, natureza humana, de morto, espiritualmente falando. E aí é onde Deus, Ele estabelece a sua promessa. Lá em Gênesis 2,17 tem a lei, mas nós vamos caminhar e nós vamos ver lá em Gênesis 3,6. Para que eu e você viéssemos a ter nele, porque a vitória não é nossa mas ele tinha a natureza divina. Porque o homem não vence a morte, mas Deus, ele vence a morte. E é por isso que Cristo Jesus venceu a morte. E é por isso que o calcanhar dele foi ferido, a morte de cruz. Mas a cabeça da serpente foi esmagada, a ressurreição de Jesus. A salvação do homem, meus irmãos, ela só é possível por meio da união dessas duas naturezas. Nós só podemos ser igreja porque houve a união das duas naturezas. A graça de Deus, ela só pode nos alcançar, e hoje nós só podemos dizer, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, porque houve a união das duas naturezas do Redentor. Porque como homem, ele cumpriu toda a sua função como homem, e cumpriu a lei, mas com a natureza divina, ele venceu a morte. Como homem, ele foi levado para a cruz, e como Deus, ele ressuscitou. E como homem, queridos, ele viveu entre nós. E como Deus, ele operou entre nós. Como homem, ele chorou. E como Deus, ele ressuscitou o morto. A união das duas naturezas. E se eu e você temos salvação em Cristo Jesus, nós temos essa salvação, porque Jesus, ele era homem, mas porque Jesus também era Deus. E a vitória sobre a morte se deu por essa razão. E essa é a importância. E essa é a aplicação à nossa vida. E é por isso que é importante conhecer. Porque quando eu conheço, quando eu entendo, quando eu compreendo, eu consigo entender que aquele homem que estava na cruz do Calvário, ele morreu. Mas ele também ressuscitou. E isso aconteceu, porque nele subsistia, nele estava o homem com a sua natureza, mas ali estava a natureza divina. Se Jesus é aquele que multiplica os pães, se Jesus é aquele que cura o leproso, se Jesus é aquele que cura o cego, se Jesus é aquele que faz o paralítico andar, se Jesus é aquele que diz, ide, perdoados estão os seus pecados, é porque ali existia a natureza divina, a qual pode fazer todas essas coisas. E se nós temos salvação nele, é porque ali estava o Filho de Deus, o próprio Deus, homem
e Deus, juntos com suas naturezas, se entregando na cruz do Calvário, para resgatar eu e você. E se nós pecamos, se nós caímos, Deus estabeleceu um plano. Esse plano foi consumado na cruz por Cristo Jesus, e não no ato da sua morte. O plano foi consumado no ato da sua ressurreição. E nós somos salvos em Cristo. E é por isso que nós adoramos a Deus. É por isso que nós evangelizamos. É por isso que nós falamos do amor de Deus. É por isso que nós somos servos e cristãos e filhos de Deus. Vamos colocar em pé.